Fala, povo mais abençoado da terra. Bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia. Amém? O texto desta manhã está no livro de 2 Reis, capítulo 2. Vamos ler do verso 18 até o verso 22, que diz assim: Então voltaram para ele, pois ficara em Jericó, e disse: Eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação da cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Traze-me um prato novo e ponde nele sal. E pondo-lhe sal, então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: Sararei esta água, e não haverá mais nela morte e nem esterilidade. Ficaram, pois, sã aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Amém? Amados, Eliseu começa então o seu ministério. Nesse capítulo 2 nós já vimos, no capítulo, desde o verso 1, quando Elias, então ele vai para Jericó, Eliseu acompanha ele, até que no momento ele é tomado na carruagem de fogo. Então a capa de Elias fica ali, ele volta, abre o rio, passa, e agora ele está em Jericó, está na cidade de Jericó. E se depara com a seguinte situação, relatada por aqueles homens. A cidade é boa, está tudo certo. Porém as águas não são boas. E a terra, ela não produz. Naquele tempo, existiam duas coisas fundamentais. É lógico que essas coisas continuam sendo fundamentais para nós nos dias de hoje, mas não com aquele contexto, porque hoje nós compramos as coisas já industrializadas. A água vem encanada. Naquele tempo, eram os rios e eram as lavouras, produção para que pudesse ter mantimento. Então, uma cidade cujas águas eram ruins e a terra não era fértil, era uma cidade comprometida. Como vai arrumar a comida? A grande moeda de troca daquele tempo era o que se produzia. Se trocava ouro, era grãos, enfim, era o que se produzia, que se fazia moeda de troca para adquirir outras coisas. Então aquela cidade, ela estava comprometida. Então Eliseu, ele manda aqueles homens trazer um prato novo, que colocasse sal naquele prato. Então ele vai lá no manancial das águas, aquelas águas que não eram boas, e ele dá uma palavra de ordem. Ele diz: Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Sararei estas águas e não haverá mais morte nelas e nem esterilidade. Eu vou sarar essas águas, eu vou sarar esta terra, para que a vida volte, a vida ressurja nelas e, consequentemente, ela possa alimentar outras vidas. Ela possa dar o que as pessoas precisavam naquela terra. E aí diz o texto, verso 22, e ficaram, pois, aquelas águas sã. Elas ficaram boas naquele mesmo instante. O profeta chegou ali e profetizou. Eliseu começa, então, o seu ministério. Eliseu, então, começa o ministério com autoridade e com poder. Autoridade e poder que nos foi dado à igreja. Nós somos os profetas de hoje, com autoridade para profetizar em nome do Senhor. O que falta muitas vezes é ousadia. O que falta muitas vezes é a fé, acreditar que em Deus podemos fazer coisas extraordinárias. Nenhum daqueles homens que viveram no passado, os apóstolos, os profetas,
eram seres sobrenaturais, eram pessoas, assim, de características especiais. Eles eram homens e eram mulheres iguaizinho a eu e a você. Com as mesmas limitações, com as mesmas fraquezas, com as mesmas tendências. Mas Deus usava. Deus usava de maneira sobrenatural. Assim como Deus quer usar de maneira sobrenatural a sua igreja hoje. Para que possamos realizar as suas obras com autoridade e com poder. Você quer ser usado pelo Senhor? Então diga: Senhor, eu quero ser usado. Usa-me, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Amém? Estamos começando mais um dia. Estamos começando mais um dia. Estamos começando mais um dia. Comece esse dia profetizando: Senhor, usa-me com autoridade e com poder. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.